Olá. Olá. É que o povo já tá voltando. Ah, que bom. Boa noite, Dani. Tudo bem? Você tá linda, viu? Saudade. Ih, não Ih, pode. não. Rafa, seu lindo. Um beijo especial para você, Rafa Calva. O Celso já voltou também. Não, Rafinha. Camila Oliveira. Camila Oliveira. Beijo, Dani. Ai, Rafa, saudade de você, muitona. Sabe o que o Rafael faz quando às vezes eu vou fazer algum trabalho lá no Paraná, principalmente, não, Santa Catarina, né, aliás. Hum? Nós fomos para o congresso que o Celso Marchal organiza, o congresso de morte e comando, e nós descemos no aeroporto de Curitiba, só chegamos à União da Vitória de ônibus. O Rafael, ele espera no meio da estrada, na parada do ônibus, ele vai da cidade dele até a cidade mais próxima, onde o ônibus para dar um abraço e tirar uma foto. Nós temos, acho que, Legal. umas 3, 4 fotos nessa mesma parada de anos consecutivos. Bem legal. Ô, Ana, vamos mudar, continuar dando de intro. Você acha que você daria de dica aí para esse período que a gente está passando aí no país, para que vai ser um reinício também bem complicado, né? Que de início também já não vai estar tão tranquilo como sempre foi. E o que você daria de dica aí para quem trabalha com esses grupos, com grupos grandes que a gente sempre trabalha, para estar mantendo esse povo ativo aí nessa quarentena? É um desafio, né? Está sendo um desafio até para nós, né? Mantermos a integridade, né? A integridade psicológica, emocional. É muito difícil, né? Você encarar, enfrentar o inimigo invisível, o inimigo que atinge a tua saúde física e emocional, e psicológica principalmente, né? Estamos todos fora do nosso estado natural, e eu até entendo que muitas vezes, fora desse estado natural, nós praticamos atitudes fora, né, do normal, e ficamos fora do nosso eixo, nosso foco. Então, talvez uma dica interessante é usar a tecnologia, né, que nós tanto dominamos, né, que nós tanto utilizamos para estreitar caminhos, estreitar laços, abreviar situações, para aproximar, né, para fortalecer vínculos afetivos. Olha que contrassenso isso, né? Algo tão frio muitas vezes, que às vezes eu combato, eu falo que o presencial é mais importante. Agora ele está sendo tão fundamental, tão importante na nossa vida, que é capaz de nos aproximar de pessoas, né? Até 2 meses atrás o discurso era: a internet afastou as pessoas perderam a capacidade de dialogar, perderam a capacidade de se relacionar, de paquerar, as pessoas não sabem mais paquerar os jovens, né, os adolescentes, o pessoal solteiro aí não sabe mais. Então, agora, nós temos que usar isso para desenvolver, fortalecer laços afetivos. Então, agora é utilizar e através dos grupos, manter o teu público atento, manter o teu público integrado, proporcionar desafios, atividades diferenciadas, se desafiar através disso também, né? Porque é um aprendizado. Quando que nós tínhamos no nosso cronograma de vida uma pandemia? Né? Muito complicado. Nossos projetos não passavam por aí, mas os imprevistos eles têm que ser previstos. E a partir disso, o desafio primeiro é nós nos colocarmos em relação conosco, né? Estabelecer uma relação, uma conexão conosco, tentar assim com todas as forças um equilíbrio para poder não deixar nosso grupo se dissolver.
É bem isso. Aqui, ó, o É Rafael, bem isso. ele manda aqui pra gente. Peraí, Rafael, sumiu sua pergunta, peraí. Ele fala como um avaliador de Moore consegue distinguir quando um regente usa o mesmo como uma marionete, pois comandar uma banda é difícil. E se você acredita que os regentes às vezes usam muito o Moore como marionete e não dão essa liberdade, né? Eu até eu estava conversando isso com a Dani essa semana, que nem todos têm. Eu falo porque eu entrei na banda em 90, né? Na banda em 90. E até um certo período, eu vi o Moore como um destaque que via à frente da banda. Os comandos eram dados todo pelo regente. Acho que é isso que ele está querendo saber, né? Entendi. Eu costumo dizer que você é aquilo que Sua você irmã aqui mostra. também, Roberta, saudade de você, querida. É a Roberta, a minha caçulinha. Saudade. Ih, credo, vou chorar. Eu tô fazendo uma aposta para ver quem eu faço chorar essa semana, hein? Ontem eu quase consegui o Felipe. Então, o nosso valor profissional, ele é medido através daquilo que nós oferecemos. Uhum. Nossa proposta, o que eu me proponho a ser, o que eu me proponho a fazer. Muitas vezes eu ouço queixas de que eu não sou valorizado enquanto comandante Moore, eu não sou visto, mas o que você faz para mudar essa situação? É a minha pergunta primeira. O que você faz para ser visto diferente? O que você contribui para ser visto dessa forma? Né? Então, é um caminho complicado. Então, muitos, como avaliador, você sendo conhecedor das técnicas, o mínimo de técnica exigida por um comandante Moore, você consegue entender quando ele está representando, quando não está representando. Como você vê isso? É aquela interação que eu falei com a corporação. É a resposta da corporação, é um produto final que não vem, não chega, então ali você vê que não houve. Agora, para mudar isso, você tem que estudar, você tem que se inteirar, você tem que se apropriar primeiro da sua função. Você tem que entender o que é, depois buscar o conhecimento técnico necessário para você falar, porque você não vai conseguir conviver com uma pessoa que fala uma língua estrangeira por muito tempo, se você não conhecer o mínimo para se comunicar com aquela pessoa. É a mesma coisa o corpo musical. Não adianta você falar o coreografês e eles falarem o musiquês. Não vai dar certo, não vão se entender nunca. Para você Exatamente, para você entrar em relação, você tem que cada um caminhar um pouquinho. E neste caso, o comandante Moore, a probabilidade dele ter que caminhar um pouco mais é maior. Então ele tem que se apropriar dos conceitos para ter diálogo, estabelecer uma comunicação. E aí sim, desenvolver técnicas, desenvolver linguagens, mensagens para acontecer a comunicação, a resposta, o comando e a resposta. Legal. A Roberta falou que o Ravi está assistindo a gente. O Ravi é meu sobrinho, lindo pra caramba. Coisa mais gostosa. A Sara Souza tá com a gente. O Rafael falou para você não chorar. Não vou chorar não, pode deixar. Ele sabe que quando eu começo eu não paro. Eu sou uma beleza com tecnologia, já quase eu apaguei tudo aqui. Mano, eu queria que você falasse de um período que foi um desafio para muita gente, Queria que você falasse sobre o Campeonato Sul-Americano, né? Como surgiu a ideia de escrever a banda, se em algum momento achou que não daria certo, tanto como técnica, como financeira, né? Porque foi uma luta pra gente ir para lá, né? Foi. Vamos lá. Quanto tempo antes começou a se pensar nisso? Fala pra gente. O Campeonato Sul-Americano, ele aconteceu no final de abril de 2012, foi de 27 de abril a 1º de maio de 2012, né? Tanto que nós saímos de Mauá por volta das 9 horas da manhã do dia 27 e retornamos ao final do dia 1º de maio. Sim. E esse planejamento, ele começou no final de 2011, que foi quando eles
encaminharam as cartas convite, né, o ANSB encaminhou as cartas convite, nós recebemos o e-mail e lemos o e-mail, a direção da banda na época, nós lemos o e-mail e justamente dentro dessa proposta de ressignificação, de desafios, né, constante, porque é isso que faz com que o grupo se mantenha, né, dentro dessa proposta nós fizemos a inscrição. A inscrição ela passava por uma seleção. E já começou aí a saga. Então ela já começou aí, porque nós tivemos que gravar um vídeo nos moldes da competição. Uma competição que nós nunca tínhamos participado. Então, na época, os coordenadores, coreógrafos, os monitores, os maestros, a direção, os componentes. Então, nós unimos forças para primeiro entender do que se tratava. Todos lemos o regulamento, por isso que eu valorizo e prezo e reforço que o regulamento dentro de uma competição ele tem que ser seguido. A criatividade é algo mais que pode te favorecer ou te prejudicar. Por isso que você tem que ter consciência. Então, a partir daí, nós começamos a trabalhar num vídeo. Algo diferente, nunca tínhamos feito. Tínhamos que um prazo X, né, dentro do ano de 2011 ainda, se não me engano, outubro, esse vídeo tinha que ser encaminhado até o final de outubro. Em novembro saía o resultado da seletiva. Só para entender, o campeonato ele vinha um convite, porém você tinha que mandar um vídeo para ver se você era apto a participar do campeonato, é isso, né? Exatamente, porque esse campeonato ele é um formato diferenciado, ele é um campeonato em 3 etapas, você participou, você sabe, nós tínhamos a parada competitiva, a parada festiva e o show. Uhum. Então é uma somatória de pontos para definir o campeão. Então tinham as 3 probabilidades, mas ao final da competição era um campeão geral. Entendeu? Tinha um campeão do show, tinha um campeão da parada e tal. Aí nós já passamos uma dificuldade muito grande para gravar aquele vídeo para a seletiva. Só que o vídeo para a seletiva já nos proporcionou quase metade do caminho, porque era a concepção da competição. Uhum. Né? Toda a parte de drill, nós não tínhamos o software, então foi tudo rudimentar, né? Foi tudo na raça, tudo na mão ali, no Excelzinho. Então, eles fizeram um trabalho maravilhoso. Enquanto isso, nós, enquanto diretoria, nós corríamos atrás de recurso, atrás de estrutura, né? E até mesmo de sugestões, de ideias ali, né? Que o meu trabalho, a partir de uma certa época, era justamente essa concepção coreográfica, contribuir com a produção artística da coisa, né? Porque todo grande espetáculo tem o coreógrafo, tem o produtor musical, tem o produtor artístico e tal. Então nós tínhamos isso aqui, não de uma maneira tão clara, tão formal, mas era este o organograma. Uhum. Entendeu? Então nós tínhamos essa estrutura, mas assim, uma estrutura minimamente composta, onde cada profissional, né, cada um deles se desdobrou muito, assim como nós da diretoria também, né? Os membros da diretoria da Lyra, cada qual que passou por ali deixou uma contribuição, deixou ali o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, e todos contribuíram, né? Todos fizeram diferença ali. Então aí fizemos esse vídeo. Encaminhamos, fomos aprovados, você lembra, né, o sufoco que era. E aí quando tivemos férias em dezembro, antecipamos o retorno, porque a competição era em abril, nós não sabíamos nada do que íamos fazer, então nós tínhamos que começar muito antes. Então nós começamos já em janeiro. Começar um ensaio para o Sul-Americano em janeiro, que seria num campo de futebol, nós precisaríamos de um espaço semelhante. Conseguimos o estacionamento da prefeitura. Então os ensaios eram realizados ali, ensaio de 10, de 12 horas, né? Sábado, domingo, feriado, durante a semana eram treinados grupos. Então, de janeiro de 2012 a abril, final de abril de 2012, só se falou em sul-americano.
Só se treinou para Sul-Americano. Então eram ensaios exaustivos. Eu lembro que muitas vezes nós estávamos ensaiando no Paço Municipal, eu molhava os componentes. Eu ficava com pena. Eu jogava água na cabeça, água no corpo. Né? Eu tenho fotos. Eu cheguei a um certo momento, eu até falei essa semana que para mim foi um desafio pessoal pelo físico, né? Era um negócio muito físico também, né? Além do mental, de você Exatamente, não. E aí, por certo momento desse calor, eu comecei a utilizar, eu comecei a levar uma toalha, e aí nos intervalos eu molhava essa toalha e a gente usava boné por causa do sol, e eu mantinha essa toalha molhada no pescoço para conseguir pelo menos respirar, né? Sim, não, os ensaios eram de 12 horas, então eu levava exaustão física e mental, porque era algo diferente da nossa rotina, em que se tinha que guardar 30, 40, 50, 100 posições, deslocamento, posição de pé, de braço, de instrumento, tinha todo um padrão internacional de deslocamento, nós tínhamos que seguir. A medida adotada era a jarda, então era tudo muito complicado para nós. Então foi um aprendizado muito grande para toda a equipe, né? A equipe técnica, né? A equipe da diretoria e a equipe de apoio. Nossa equipe de apoio da Líder de Mauá, ela é um diferencial em todos os tempos, em todos os momentos, desde quando eu pisei nessa corporação a primeira vez, nós temos uma equipe diferenciada, né? Uma equipe de apoio que, assim, é gratidão eterna. Eu já fiz, a sua causa e veste a camisa também, né? Não, eu já fiz, assim, enquanto líder ali dentro, eu já fiz loucuras com essa equipe de apoio. Tipo, o concurso é no domingo, eu resolvi lavar todas as calças brancas no sábado de manhã. E elas abraçaram, elas lavaram, elas passaram. Já tivemos almoço, vamos fazer almoço? Vamos fazer. Então, ela é uma equipe de apoio diferenciada, mas tudo parte daquilo que nós conversamos desde o início. É você encurtir isso. É fazer a pessoa, é demonstrar o que você sente para a pessoa entender o que você está fazendo ali. Voltando ao Sul-Americano. Então, esses ensaios exaustivos, eles eram acompanhados de muita expectativa, né? De muito sonho. Muita gente. Quem passou, quem viveu o Sul-Americano não esquece nunca mais. Nunca mais vai esquecer. Então, aí, paralelo a isso, então nós ensaiávamos quinta, sexta, sábado, domingo, o dia todo, às vezes, sábado, domingo. Quando era na segunda-feira, a diretoria tinha que ir atrás de recurso, tinha que ir atrás de ônibus. Foi lá que eu dirigi o ônibus da banda, lembra? Eu lembro. Você manobrou o ônibus lá. Só para quem é do meio e não viu o campeonato, ou quem não é do meio, a maioria dos campeonatos de bandas e fanfarras, a cidade que está sediando, ela cede. Se uma banda precisa dormir no local, eles arrumam um espaço para o pessoal dormir. Se alimentação, café da manhã, almoço, é tudo por conta da cidade.Esse campeonato tinham que pagar por componentes, né? Cada corporação tinha que pagar a estadia e pagar a alimentação, né, Ana? Por isso que foi tão mais complicado, né? É um formato de campeonato que não subsidia, né? É um formato de campeonato que não existe no Brasil. Então, se eu não tiver enganado, eu acho que na época saía, acho que 100, 120 reais por componente, né? Porque nós tínhamos que pagar antecipadamente o alojamento e depois, mais próximo, acho que 30 dias antes o alojamento. E depois a alimentação. Então nós fizemos a campanha Adote um Músico, onde cada cidadão mauaense, cada duas pessoas adotavam um músico. E assim nós conseguimos o dinheiro, patrocínios, amigos, conseguimos pagar ônibus. Na época, acho que nós ganhamos os ônibus, 2, e alugamos um, mas a dificultômetro era que o ônibus tinha que ficar 5 dias conosco na cidade, porque era competição todo dia. Era esses pernoites, né, que encareceu, né? Exatamente. Então, nós ficamos 5 dias alojados. Então, foi inesquecível para os componentes. Foi um momento de interação, onde se desenvolveu independência, autonomia de muitos deles, que nunca tinham dormido longe dos pais, nunca tinham tido que cuidar das próprias roupas, da própria cama,
né, organizar seus pertences, cuidar do próprio uniforme. Então, proporcionou um aprendizado em várias esferas, né, sem contar a diversão, né, sem contar, né, Alex? Assim, foi inesquecível de todos os pontos. Eu falo que eu falo que o sul-americano, a gente estava falando de capítulos, né, de história. Eu acho que o sul-americano ele encerrou a história que eu escrevi na banda. É lógico, tem muita coisa ainda para fazer, para ajudar, mas acho que como músico, componente e monitor, eu acho que o meu ciclo se encerrou. Foi escrita a história. Então, se eu nunca voltar, se eu nunca fizer nada, nenhum trabalho com a banda, eu acho que eu sou tranquilo em relação a ter participado, né, desse campeonato. Foi um desafio pessoal, para mim, físico. Eu comentei na segunda-feira com a Dani, né, eu lembro que o primeiro ensaio nós fizemos na quadra do Industrial, é um clube que tem na cidade de Mauá, e eu lembro que após 3 horas de ensaio eu cheguei em você e falei, Ana, eu não vou conseguir. Né, você estava sentado assistindo o ensaio, eu falei, Ana, eu não vou conseguir. Ela falou, se vira. Se vira. Cuidado, não conta o que eu falei. Se vira e mais as outras coisas. Mas eu achei realmente aquele momento que eu não ia. Eu tava com a minha camiseta pingando, que escorria suor, porque eu tinha ficado um tempo afastado da banda, só tocando em orquestra, sentado, tranquilo, e de repente vem esse desafio, né, de voltar a se apresentar. Na época eu era monitor da banda e precisava de mais músicos, então quando falou, você gostaria de tocar? E aí nem pensa, né? Não, vamos, abraçando a camisa, eu, o Felipe, o Silas, a gente abraçou essa ideia. Teve pé quebrado, teve... Exatamente. Você lembra que teve um acidente entre você e outra trombonista? Pois é, foi num ensaio, né? Na parte da coreografia a gente tocava e andava de costa e sempre tem que ser muita atenção, né? Momento sempre, e o momento que ela descuidou, que ela deu um passo a menos, eu pisei no pé dela e a gente acabou caindo, e nessa ela teve que fazer cirurgia no pé, né? E aí foi quando o Felipe, que era o maestro, deixou a regência para assumir o lugar dela no naipe de trombone, que ela era o primeiro trombone. Exatamente. É porque eram passos milimetricamente calculados, né? Então tinha um padrão de profundidade de passo a ser seguido, tinha um posicionamento, né, de tempo, tinha a métrica musical, então era tudo minucioso. Por isso, tantos ensaios, né? Não que as demais competições não mereçam, mas nesse caso, por nós não termos intimidade com o formato, então, assim, o esforço ele foi maior. Muito maior. E foi nesse campeonato que você viu o amadurecimento, né? A banda sempre foi, você e o pessoal lá sempre foi formador, tanto de cidadão, músico, profissionais. E como foi ver esse amadurecimento e duas pessoas que você viu crescer, assinar esse trabalho de coreógrafo, né? Que foi o Heitor e a Daniane. Como que foi ver crias, né, da banda também com esse desafio grande na mão? Foi um período de crescimento, amadurecimento, realmente, eu acho que para todos nós, né? Direção, equipe de apoio, foi um período de crescimento para todo mundo, porque ali nós vimos que nós podemos ir além. Nós vimos que o desafio, nós nos impomos. Se nós não nos desafiarmos, ninguém vai fazer isso. Né? O crescimento ele parte de dentro para fora. E participar da trajetória de formação, principalmente da Daniane, né? Para mim é um motivo de muito orgulho, porque é o que eu te falei. Você se realiza quando você percebe que você não é mais necessário. Né? Que você se vê ali, que você fica feliz em saber que deu um fruto, que a pessoa buscou, que ela tem uma identidade, que ela te supera principalmente, né? Aí tá a satisfação do profissional. E o Heitor sempre foi muito disposto ao novo também, né? A se desafiar, a aceitar desafio e muito receptivo, né? O Heitor é um diferencial nessa questão, que ele é receptivo, sempre foi receptivo à questão da linha de frente. Então ele sempre contribuiu muito, ele é um exponente. Aliás, eu acho que na Lira de Mauá, nós somos
os coreógrafos que por ali passam, por ali passaram, são privilegiados porque os maestros, né, da Lira, eles são parceiros, né? O Márcio agora está lá com o Marim. O Márcio pode confirmar o que eu estou falando, eu não, acho que ele não está aqui. Mas tem apoio, né? Tem respaldo, tem parceria, e isso faz toda a diferença. Mas é gratificante, muito gratificante. Eu falo que é sempre a banda, a gente era um grupo daquela época, né, pelo menos 2011, 2012, que foi o do Sul-Americano, que a gente se cuidava muito, né? A gente tinha muita preocupação. Sim. Lembro que a gente ficava no pé da Dani, que a Dani não era de comer. Dani já comeu, e ficava no pé da Dani. Por muitas vezes, eu falo, por isso que a gente fala que isso é uma mãezona, né? Eu Felipe, eu morava em Caieiras, eu ainda moro em Caieiras, o Felipe em Guarulhos. Então, por muitos finais de semana, você não deixava a gente ir embora, né? Levava a gente para sua casa, dormia na sua casa, a gente dormia na casa da Dani, todo mundo tinha essa preocupação com a gente, para descansar mais, chegar mais descansado, porque realmente era árduo, né? Porque eram quase 12 horas de ensaio, isso de ensaio, só que tinha preparação para o ensaio antes, e geralmente a gente batia um papo, todo final de ensaio a gente ainda acertava algumas coisas. Então a gente tinha um feedback. Com o ensaio e mais as coisas que a gente fazia, a gente praticamente ficava quase 14, 15 horas, né, nesse trabalho árduo aí. Então é um agradecimento agora pessoal, né, por esse cuidado, né, de arrumar onde a gente ficar, ter essa preocupação para a gente até descansar mais, de não ter, que a gente já carinho, só de deslocamento era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Exatamente, é respeito, né? É respeito, porque a dedicação de vocês nessa, não só nessa ocasião, mas nessa em especial que nós estamos falando, é digna, é dignidade, é comprometimento, é como se fosse a graduação dentro da corporação musical, porque foi assim, ó, superou em muito tudo que nós já tínhamos feito até então. Né? Então tem muitas situações pontuais. Não lembro que na primeira eliminatória do show, nós desfilamos dentro da lama. Não enxergava um palmo à frente, né? Por causa da chuva, muita chuva. Não enxergava as meninas do corpo coreográfico caindo. Depois o grupo passou a noite lavando o uniforme para tirar barro do uniforme. Então, assim, foram demonstrações de amadurecimento, demonstrações de espírito de grupo, que acho que eles trazem, eles levaram, está com eles onde quer que cada um deles esteja. Acho que foi um bom capítulo escrito, né, o Campeonato Sul-Americano, né? Então ela caiu aí, peraí. Peraí que a Ana vai voltar já. Já voltou. Caiu. Mas foi muito especial, né? Assim como cada situação, cada campeonato teve uma peculiaridade, cada passeio já teve uma peculiaridade, né? Cada apresentação. Eu vivenciei situações assim ímpares com a Lira. Já tive ônibus sequestrado, sabe? Quase surtei. Mas é muita história. Por isso que eu digo, né? Essa história, eu compartilho com as pessoas, mas ninguém é capaz de sentir. Construa a sua história. Vivencie, participe, incentive uma criança, um adolescente a participar. Porque é uma história diferente que ele não vai conseguir em outro grupo. Nós, né? Não que isso seja o centro do mundo, mas você que participa, você que participou e que vivencia, que provou desse amor, foi bom para você, por que não repassar? Você pode estar salvando uma vida e não sabe. Com certeza é isso. Né? Aqui com a gente o Cícero, o Rodrigo. O Abel. O Rafael está agradecendo as lives que os profissionais andam fazendo. Olha, o Abel está aqui com a gente. Boa noite, Abel. Abel é assim, é um ícone, né? Ele
É uma Ele referência sempre também, né, Ana? é uma referência, ele sempre inovou, ele sempre teve trabalhos inovadores, tanto em técnica como em aspecto visual, trabalhos inspiradores, na verdade, né? Ele é uma pessoa que tem uma identidade, o trabalho dele tem uma identidade, assim como a personalidade dele, forte. Então, admiro bastante. Alexandre Polini entrou. Abel, vamos aproveitar que o Abel Beijo. tá te vendo, vamos fazer uma live, Abel, que você tem bastante história também Lindo, para Abel. contar. Tem, Alexandre Polini. Nós temos uma trajetória em comum, né? A gente sempre se esbarrou, a gente sempre esteve junto, construímos muita coisa juntos, né? Então, é motivo de muita satisfação para mim ter compartilhado espaço com este povo. A Fábio da Bahia tá assistindo a gente. Olha, a Odes Pereira. D'Angela, ela faz umas coisas que eu fico louca no filho. Ai, meu filho, gente, entrou, Felipe. Chegou. Ai, meu pai. Beijão, Pauline. Beijão, querido. Conversamos hoje à tarde bastante, adoro conversar com ele. Né? Trabalhei muito. Eu vou aproveitar e fazer um convite ao vivo pro Polini, para ele não poder falar não. Na próxima semana... o Abel já topou. O Abel já topou, gostei. Ó, vamos fazer. Na próxima semana, eu e o Peroba, nós vamos fazer 3 lives transmitidas pelo Facebook. Segunda-feira nós vamos conversar com os maestros formadores. Beijo hoje, linda. Ai, Fê, eu te amo. Safra de 91, meu filho. Fê, lindo, te amo. Menino que divide a mãe com os 300 negros. Olha, esse menino é assim, eu tenho muito que agradecer na minha vida. Agora não vai ter jeito. Eu tenho muito que... Eu devo muito a ele, você sabe por quê? Porque muitas vezes eu abri mão de momentos, né, para desenvolver esse trabalho. E a recompensa que eu tenho é um filho que toda mãe gostaria de ter. É um filho que respeita, é um filho carinhoso, é um cara que deu bom. É um cara que é o exemplo, ele é o exemplo de homem, ele é o exemplo de filho, de ser humano, sabe? Ele é o meu tudo. Então, a gratidão que eu tenho por ter essa pessoa na minha vida é assim, é inclassificável, na verdade. Porque ele representa o que melhor eu poderia fazer nessa vida. Todo o trabalho do mundo, nada. Ele é tudo de melhor que eu pude ter, que eu pude fazer. É amor que dói. Eu tô com uma saudade dele absurda. Em breve, Madeira, Ficheiro, Felipe, carregamos muito caminhão-baú, rapaz. Carregamos muito caminhão-baú. É isso aí, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai dar tudo junto novamente. Olha lá, ele me escreve única mãe possível, é o único filho possível. Não tem outro. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu queria ter você. Felipe é um grande amigo, menino do coração bom, muito bom, menino fantástico. Gente, ele tem 29 menino, anos. Mas também, né? Ele tem 29 anos, Alex, você tá velho. Pauline, seu lindo. A Dani tá falando que o sul-americano foi o único que realmente foi, Dani. Obrigada, Bel. Um beijo pra ele é lindo. O Pauline viu meu filho pequenininho também. O George tá falando que a Dani e o Iker são incríveis. O Wander tá aqui, deixa eu ver aqui mais. A Dani viu meu filho pequeno também. A Glaucia, minha comadre, do Levorim. A Glaucia dos geminhos? Isso, dos geminhos. Nossa, como eles estão grandes, ela tá maravilhosa. Essa mulher é superação. Só que eu não vou deixar eles ir pro Levorim, vou levar pra Lira, os dois. Um pro corpo coreográfico, vou levar os dois pra Lira. Felipe, abraço, Felipe. Que legal, gente. E a Aline voltou. A Lúcia, a filha do Bartô, ela me ajudou a gente a fazer Nossa, a Lúcia é maravilhosa. Ela é maravilhosa, essa moça. Quem mais tá aqui? O Desângela tá falando que é sempre bom, momentos incríveis. Pauline, vou te fazer um convite ao vivo. Quarta-feira, nós vamos fazer eu vou roubar só um pouquinho do seu tempo, Ana, para fazer o convite pro Pauline. Nós vamos fazer uma live transmitida no Facebook com eu e o Ricardo o Peroba. Nós vamos falar com formadores
de corpo coreográfico, para os componentes entenderem que a gente sempre fala, né? Ah, fulano tocava na Lida de Mauá, hoje está na orquestra. Ah, fulano tocava em tal lugar, está indo na orquestra. E a gente tem muitos componentes que foram de corpo coreográfico que hoje vivem da dança. Né? São profissionais de educação física, profissionais da dança. Então a gente vai bater esse papo. A gente convidou a Débora, né, a Débora do Rogério Levorim, de Francisco Morato. Convidamos a Mariana, da Fama, Atibaia. E eu queria muito, Pauline, que você fizesse com a gente. Ele aceita. Obrigado, eu sabia. Eu falei, eu vou falar com a Ana, que aí ele não vai falar não. Ele Mas aceita, ele também não falaria não, porque ele tem um trabalho muito legal, né, de formação também. Sim, é o caminho, né, Alex? É o caminho. Se nós não tivéssemos essa característica de formação, tanto eu, Pauline, o Abel, a Mariana, a Débora e mais alguns que se eu me perdoe se eu esqueci o nome, não citei, não é que eu esqueci, é que é muita gente. Se nós não tivéssemos essa característica, já tínhamos deixado cair no esquecimento, porque os grupos eles se renovam, os interesses mudam, as fases mudam e com elas vêm novos interesses. Então, se você não tem essa característica de formação, de pegar, de encurtir o sentimento, de dar os primeiros passos, segurar na mãozinha, você lá na frente não tem um grupo para trabalhar, não tem um legado a ser deixado, o meio ele se perde. Então, graças a loucos como nós, né, que muitas vezes deixaram, né, de vivenciar com a própria família algumas situações, igual eu acabei de falar, para fazer isso, muitas vidas tinham se perdido. Muitos jovens tinham morrido na droga, na criminalidade, muitas pessoas tinham seguido caminhos diversos que não levariam a lugar algum, a não ser a morte, a não ser uma prisão, a não ser as ruas, sabe-se lá o quê? Então, independente da pessoa seguir uma carreira musical, uma pessoa seguir uma carreira da dança, ou continuar anos e anos numa corporação musical, o conceito, né, os valores éticos e morais... cuidar do ser humano, né? Sim, eles são para a vida toda, isso não se perde.